pessoal, eu sou o professor Tiago, de Geografia da Rede de Colégios Positivos aqui em Curitiba. A gente vai gravar alguns vídeos com o intuito aí de fazê-los aí ter contato com o conhecimento durante todo esse período de confinamento que o Brasil vem vivendo relacionado aí à situação do coronavírus, né? Então, é muito importante que vocês continuem utilizando seus materiais de estudo, estudando, fazendo exercício para que a gente não perca esse ritmo que a gente vinha construindo até então. Então, olha só, o nosso tema de hoje é sobre cartografia. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, entre as páginas 22 a 33 do seu material didático de geografia. Os principais tópicos da aula serão a importância dos mapas, a história da cartografia e a cartografia na era digital. Vamos lembrar da importância dos mapas, pois são considerados um tipo de linguagem importantíssima para localizar fatos e dados, informações, eventos, e representam a organização e a distribuição de diferentes fenômenos. Eles não vai nos mostrar, no caso, por exemplo, uma leitura mais rápida e precisa de tudo o que está acontecendo, daquele fato que está sendo retratado, né? Então, para começar, a gente vai tratar da história da cartografia, né? A história da cartografia ela vai coincidir com o desenvolvimento do conhecimento do que se tinha sobre o mundo, né? Favorecendo com que a sociedade se conhecesse ainda mais e possibilitando o ir e vir das pessoas e mercadorias ao redor do planeta. A cartografia na atualidade é fundamental, pois sua aplicabilidade está no cotidiano, na navegação, nos trajetos com uso de GPS, nos veículos e até na navegação dos aviões e dos navios ao redor do planeta. Hoje a gente tem acesso muito fácil dessa cartografia através do nosso smartphone, né? Então, por isso que ela é tão presente no nosso dia a dia e por isso que é tão importante a gente entender como ela funciona, né? Então, vamos tratar inicialmente aí sobre os tipos, as diferentes representações cartográficas que nós vamos ter. Então, a gente vai ter os mapas técnicos, a gente vai ter desenhos e croquis e a gente também vai ter os mapas digitais. É muito importante entender que mapas são representações construídas a partir de uma visão vertical. Se você observar no seu livro, na página 24, você vai entender aí as diferentes formas de visões que a gente pode ter. Uma visão horizontal, uma visão vertical e uma visão oblíqua. Olha lá na imagem, tem o mesmo edifício representado das três maneiras que eu citei, né? Então a representação horizontal é uma perspectiva que a gente tem no dia a dia, quando a gente olha para as coisas, né? Uma visão oblíqua seria uma visão quando a gente olha de maneira que não seja nem horizontal nem vertical, ela vai ser assim lateralizada, ela vai ser oblíqua. E uma visão, então a gente vai ter a horizontal, a oblíqua e a vertical, que a gente vai ter uma visão de cima, também chamada de ortogonal. Então, é assim que a gente vai fazer essa concepção do mapa, já que o mapa é uma visão, uma perspectiva vertical aí das coisas. Nesse segundo momento, eu peço que você acesse a OED sobre a história dos mapas, que está disponível no seu Positivo ou no livro digital. E aí você vai ver como eles se desenvolveram ao longo do tempo. Aí na página 26 tem a imagem de um dos mapas mais antigos, que é o mapa de Gassur. Então esse mapa ele foi encontrado na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente fica o Iraque. Ele é muito pequeno, né? Cerca de 7 centímetros por 8, né? Então de 7 por 8 centímetros, algo bem pequeno. E ele representa elementos da região e foi confeccionado com argila por volta de 2500, né? Antes de Cristo. Ou seja, há mais de 4.500 anos. Como estava nas ruínas da cidade antiga de Gassur, quando o acharam, recebeu o nome de Mapa de Gassur. Nos últimos 5.000 anos, a cartografia ela evoluiu muito, contando com a contribuição de diversas culturas. A aproximação das relações entre os povos da Europa e da Ásia, a partir do século XIII, ampliou o aprimoramento e a precisão dos mapas. Então foi uma construção histórica que a gente vai ter aí de desenvolvimento de técnicas que possibilitou a gente chegar até onde a gente está hoje, né? Então o desenvolvimento da cartografia ela se dá em paralelo com a invenção de diferentes equipamentos de navegação, como bússola, por exemplo, né?
Para isso, olha só, para ficar legal para você entender, eu peço que vocês utilizem o RA, né, realidade aumentada, sobre a bússola, que está na página 26. Dá para imaginar como que seria a gente conseguir navegar lá antigamente sem a existência de uma bússola, né? Então, olha só, as tecnologias náuticas elas foram fundamentais para o desenvolvimento da cartografia, mas também não só para isso, mas também para conectar o mundo, a partir das grandes navegações que a gente vai começar no século XV. Observe o mapa lá na página 27, que é um mapa que vai ser produzido dentro desse contexto histórico, com o mapa da página 29. Olha só a diferença temporal, a diferença nos detalhes, olha a riqueza de detalhes que a gente vai ter no mapa da página 29, a precisão, e olha o que a gente vai ter aqui no mapa da página 27. Observe como que os continentes estão num formato diferente do que eles são, do que a gente conhece, né? Então dá para ver quanta diferença tem aqui, né? Então sugiro também que vocês façam os exercícios que estão no material de apoio. As atividades da página 28 e os exercícios do material de apoio. Hoje os mapas eles são feitos usando muita tecnologia de precisão que possibilitaram a obtenção de imagens do nosso planeta por meio de imagem de satélites e das fotografias aéreas. Aí, para entender isso, faça um exercício, a atividade da página 28, né? E entendam que as respostas dessas questões elas vão estar nas páginas anteriores. Também tem uma trilha disponível no seu Positivo On, que é chamada na unidade 2, né, que é a trilha de Gassur. Então, que vai estar disponível lá juntamente com os mapas digitais, lá no seu Positivo On. Na página você verá o atual cenário da cartografia digital. São diferentes tipos de uso de recursos e recursos disponíveis na atualidade, bem como a praticidade que eles propiciam ao cotidiano. Por exemplo, o uso de Uber nas entregas, via aplicativos de restaurante, até o uso de drones para entrega de produto, entre outros. Então, isso é a aplicabilidade dessa cartografia e a utilização desse universo digital, né? Então, hoje existe uma facilidade de conseguir esses mapas por meio da internet. Por exemplo, veja o mapa aí que está disponível na sua página 29, que é o mapa de usuários de internet. Então, isso aqui você consegue ter ideia, por exemplo, da realidade da utilização de mapas. Olha só, aqui tem na legenda do mapa a gente consegue ver em diferentes níveis de azul, desde o azul mais claro até o azul mais escuro, onde o mais claro vai indicar que tem menos pessoas utilizando a internet naquele país, né? Então, vai de 14.40, de 0 a 14.40, 14.40, 31%. Então, a cada 100 habitantes, quantos são usuários de internet? Olha a realidade brasileira. Dentro do continente americano, a gente está no nível abaixo de países como a Argentina, como o Chile e como o Uruguai. Então, o Brasil, mesmo sendo a maior economia, a economia mais rica da América do Sul, a segunda maior economia do continente americano, nós estamos abaixo desses países, né? Então, dá para ver um contraste e, principalmente, entender o acesso aí dessa internet, da utilização dessa internet no continente africano, justamente por ser o continente aí mais pobre, com mais países menos desenvolvidos, né? Enquanto que a porção ao norte, a porção mais desenvolvida do planeta, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, o número de usuários de internet ele é bem elevado, o que reflete esse nível de desenvolvimento dos países. Neste momento você vai encontrar 2 OEDs disponíveis no seu livro digital, denominado Diferentes Formas de se Orientar, GPS e Satélites que Orbitam na Terra. Então acessem e vejam como se organiza e funciona o sistema de GPS. Então, para que a gente consiga utilizar o GPS de forma eficaz no nosso dia a dia, é necessário que tenhamos satélites. Então, porque é através dessa triangulação, a utilização de pelo menos 3 satélites, que a gente vai conseguir aí ter precisão na localização, né? Então, no momento que você faz a sua solicitação lá, tudo isso de maneira muito rápida pelo smartphone, através da torre, essa mensagem vai ser encaminhada aos satélites que vão te localizar e vai ser transmitido aí para o seu smartphone com a máxima precisão possível na utilização civil.
Na utilização militar, por exemplo, você vai ter uma precisão um pouco maior, né? Mas como a nossa utilização é apenas para o deslocamento, os satélites eles são fundamentais na nossa vida hoje em dia, devido à presença da cartografia. Para a fixação de tudo isso que a gente discutiu até agora, eu peço que vocês façam os exercícios, né, as atividades que estão disponíveis na página 31 do seu livro didático. Os exercícios 1, 2 e 3, que falam da importância da aplicação e da utilização do GPS em nossas vidas. Vamos falar um pouquinho agora sobre orientação. Para se orientar, uma das principais formas, das mais eficazes para você entender o sistema de orientação, nós temos o Sol. A partir do entendimento do que é nascente e o que é poente, você consegue se localizar no sentido de entender os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E como é que você vai fazer isso? Primeiramente, você vai ter que identificar aonde o Sol nasce e aonde o Sol se põe. Eles serão opostos. E aí o que vai acontecer? Se você se posicionar com a sua mão direita em direção à nascente, consequentemente a sua mão esquerda vai estar em direção ao poente. Então, o que vai acontecer? Nesse deslocamento aparente do Sol, né, a gente vai ter o leste, a nascente na sua mão direita, e o poente oeste na sua mão esquerda. Sendo assim, tudo que está à sua frente é norte, e o que está atrás de você vai ser o sul. Então, para entender a localização, para se orientar a partir do Sol, é necessário que você identifique onde é o nascente e, consequentemente, o poente. E não é uma questão de esquerda e direita. Você pode se colocar de costas para o Sol e, consequentemente, você vai ter na nascente, se você estiver de costas para a nascente, o seu leste, enquanto que o seu braço direito seria o norte. Então, não é uma questão de que direita é leste ou oeste. É fundamental que você entenda que, uma vez o Sol estando, você indicando o que é o leste, a nascente, o oeste e os outros pontos cardeais, você conseguirá deduzir de maneira mais fácil. E peço também que vocês venham à seção Conexão da página 33. Só que ao ler é necessário que vocês entendam que o polo magnético é diferente do polo geográfico. Então, geograficamente, a gente vai ter um polo norte e o polo magnético não é a mesma coisa, justamente porque o polo magnético implica de forças que estão no interior da Terra, por causa da configuração do seu núcleo.